Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Alexandre Santoro, CEO da IMC, operadora das redes KFC e Pizza Hut no Brasil, do frango assado, além de outras marcas. Santoro, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com você, Márcio, hoje. A dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela IMC para você me ajudar com cada um deles. Perfeito. Depois a gente troca. No final, eu faço a pergunta e você traz o número. Vamos nessa? Vamos nessa. E para você que nos ouve e nos assiste, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da IMC. Santoro, a primeira pergunta para você é o seguinte: o primeiro número, 590 milhões e 800 mil reais, foi a receita líquida consolidada da IMC no segundo trimestre deste ano, um aumento de 3,6% sobre o mesmo período do ano passado. Quais foram os principais ajustes de mix ou preços que mais impactaram essa variação? Vamos lá. Tiveram dois fatores, eu vou separar aqui. Um primeiro fator que foi muito relevante é que a gente, quando compara ano contra ano, nós fechamos algumas lojas de baixa performance. Tá? E também a gente saiu de uma operação que era uma operação grande em Las Vegas, lá nos Estados Unidos. Isso combinado, se você tirar o efeito dessas lojas que foram, fechadas, o crescimento foi de 9%. Desses 9, 16 no Brasil, foi um crescimento representativo, e menos 2 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos com alguns desafios ainda de cenário macro, mas também um pouco de execução. Então, acho que foi um trimestre positivo para a gente, um crescimento, o Brasil muito forte, de 16%, isolando o efeito de fechamento. Se incluir, mesmo com os fechamentos, o Brasil ainda assim cresce 12%. Então, foi um bom trimestre aqui no Brasil. E aí tem, esse é um primeiro fator, tem um outro fator. O segundo tri do ano passado também foi um tri difícil para a gente, não foi um tri que a gente teve uma série de dificuldades. A gente teve um problema de ruptura logística, a gente teve a questão da tragédia do Rio Grande do Sul, Sim, que impactou principalmente o negócio da KFC e do catering. Então tem uma combinação aqui de efeitos, mas não somente por isso. Acho que as operações, se você olhar aberto marca a marca, negócio a negócio, todas elas tiveram uma evolução importante no resultado operacional delas. E aí, basicamente, foi execução, um acerto em algumas promoções, a gente pode falar um pouco mais em detalhe. Eu acho que a KFC foi um destaque super positivo nessa linha, de encaixar bem promoções que trazem retorno para a gente também, mas que trouxeram tráfego para as lojas. Então, foi uma combinação de uma série de fatores. Promoção não é só preço, então é tráfego também? Isso faz toda a diferença? Isso faz uma diferença muito grande. E eu te diria que aquela história, vender, só olhar a venda é fácil, né? O grande desafio é você conseguir fazer as duas coisas, né? Conseguir atrair mais pessoas para suas lojas, para as lojas, e fazer isso com rentabilidade, né? Esse equilíbrio é a chave do jogo e a gente vem conseguindo fazer isso. Quando você fala em tráfego, você tem ideia mais ou menos quantas pessoas passam, por exemplo, numa loja KFC por ano? Na KFC, a gente está falando de milhões de pessoas passando por ano. Milhões de pessoas. Exato, somando todas as As operações, as lojas. Cara, é muita gente, né? Eu vou te dar um pouco mais de números ao longo aqui da nossa papo, Tá bom. mas é bastante representativo. Santoro, o segundo número para você. 35,8% foi a margem bruta consolidada da IMC no segundo trimestre do ano, um crescimento de 242 bips sobre o segundo trimestre de 2024. Como garantir que esses ganhos de custos sejam sustentáveis à medida que a inflação de insumos continuar elevada? Olha, aqui é o desafio, né, que a gente começou a falar rapidamente, de você conseguir equilibrar as vendas com margem, né? Então, o nosso caso, a gente tem, acho que um diferencial de alguns dos nossos negócios. A gente tem uma cozinha central, que a gente produz os nossos próprios produtos, né? Então, se você vai no frango assado, o pão de semolina, a coxinha, pão de queijo, os salgados como um todo, são todos produzidos por nós. Isso, obviamente, nos dá uma vantagem em questões de estabilidade de preço e tudo, de custo, né? Vamos falar assim. A IMC, diferente de alguns concorrentes nossos, essa margem bruta, a gente está até pensando em rever isso para o próximo ano, ela inclui a mão de obra da loja.
tá? Quando você olhar alguns concorrentes nossos, ele exclui a mão de obra. Verdade. Então, por isso que alguns concorrentes têm uma margem bruta na casa de 60 e poucos por cento, e a gente divulga esse 35, 36. Então, não é a mesma base, só para esclarecer esse primeiro ponto. Mas a gente veio numa batida e vem nessa batida de priorizar, obviamente, as margens, conseguir trazer tráfego para as lojas, vender mais, mas de uma maneira saudável, né? Então, a gente fez uma série de ações, inclusive, eu posso dar um exemplo de algumas coisas que a gente até diminuiu vendas, mas priorizamos as margens. Eu vou te dar um exemplo de delivery, né? O delivery é um negócio muito sensível, porque a margem ela é positiva, claramente, mas ela é menor do que o consumidor que vai no balcão. Uhum. Mas ela é muito importante para a gente. Então, a gente, ano passado, quando você faz a mesma base, a gente, nessa época, fez algumas promoções que eram muito agressivas. E que não traziam uma margem muito positiva. Era positiva, mas muito baixo, né? Eu te dou um bom exemplo, é o frete grátis, né? Então, depende muito do produto para você fazer o frete grátis. Se você tem um ticket médio alto, você consegue fazer e ainda ter margem. Uhum. Mas se você vender um combo de sanduíche a R$ 25, você não vai conseguir dar um frete grátis. Ou uma pizza pequena, é muito difícil. Tá. Né? Então, a gente hoje é muito mais seletivo, pegando esse exemplo, mas existem outros, de não fazer esse tipo de coisa, apesar disso impactar um pouco em vendas, em alguns casos, mas em termos de rentabilidade de margem, ajuda. E como no meu caso, no nosso caso, a mão de obra está incluída nessa equação, esse negócio da gente tem uma alavancagem operacional muito grande, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer, conversando com nossos times, eu começo o dia com receita zero, né? Mas os meus custos eu sei, eu tenho o aluguel para pagar, né? Tenho os salários para pagar, tá ali, o estoque já está lá na loja, e a receita é zero, não tem uma receita garantida, né? Então, à medida que você consegue crescer as suas vendas, você dilui boa parte desse custo e aí também impacta positivamente nas margens. Pô, isso é importantíssimo, né? Você saber como que você roda tudo isso, né? E ter cozinha central, no caso do frango assado, faz diferença também não só para você ter um controle maior de custos, né, obviamente, mas por qualidade de produto, isso é um diferencial também? Eu diria que é um grande diferencial. A gente, para garantia da qualidade e também para inovação, né? É muito mais simples a gente mesmo, quando a gente tem uma ideia nova, por exemplo, pão de semolina, que é um grande Sucesso, né? sucesso nosso, pra você ter uma ideia, a gente vende mais de 1.200.000 pão de semolina por ano. É impressionante o volume, mas, por exemplo, esse ano a gente fez algumas iniciativas diferentes, botar um recheio diferente, a calabresa, ou presunto e queijo, ou o que quer, e outros tantos. É muito mais simples, a gente controla a inovação, a gente controla a produção, né? Mas eu diria que a qualidade, sim, é um ponto fundamental da gente conseguir controlar dentro desse processo. E com relação à margem, você tirando a mão de obra, como os concorrentes também fazem, né? Que acho que é mais justo, né, para o mercado isso. Exato. Vai fazer diferença também nesse seu número, né? Vai ter uma distorção, no caso positiva, mas justificável. A gente vai ter que fazer um depara para que fique muito transparente, obviamente, como a gente sempre faz, de mostrar a diferença com e sem a mão de obra, vamos falar assim, quais são as margens. O que é muito interessante no nosso negócio, a gente tem negócios muito diferentes entre si, né? Então, eu diria, e a gente vai cada vez mais conseguir mostrar isso agora, depois a gente fala um pouco também da KFC, que a gente acabou de fazer um deal importante, mas as marcas próprias, elas rodam com a margem bruta substancialmente maior que as marcas que não são nossas. Tá. E basicamente a razão é que você tem que pagar royalty, né, nessas marcas, isso entra na margem bruta da nossa conta. Você tem que ter uma reserva de fundo de marketing também da tua receita. E as marcas, principalmente a pizza e o KFC, elas têm um peso de delivery maior. Então, o custo também do delivery, o take rate, entra também nessa margem bruta. Então, claramente, as marcas próprias, vamos chamar assim, elas operam com uma margem bruta melhor até do que as marcas que não são nossas, mas, obviamente, essas outras marcas têm escala, têm volume que compensa isso de certa maneira. Muito bom. Terceiro número para você, Santoro. 325 milhões de reais, uma expansão de 56,9%, foram as vendas digitais totais da MC no segundo trimestre do ano. Como manter esse ritmo de duplicar a receita digital, especialmente em redes próprias versus as franqueadas? Aqui é interessante,
trazer um pouco do histórico, né? Há 4 anos atrás, a IMC tinha uma gerência de TI. Gerência de TI. Era isso que a gente tinha. Não tinha nada de tecnologia no sentido de interação com o cliente, né? Então era muito mais uma área que tomava conta do link da loja, dos sistemas operacionais da empresa. E a gente vem investindo para diminuir o gap, que a gente tinha um gap muito grande para os concorrentes, que já ali há 4, 5 anos atrás já tinham uma série de iniciativas digitais. Eu costumo também dizer que, se você olhar nos últimos 4, 5 anos, o Covid no final, ali em 2020, ele acelerou uma mudança que já vinha acontecendo. Total, né? total. Só que fez a necessidade de você estar presente em todos os canais possíveis, deixou de ser uma coisa boa de ter para uma necessidade. Você tem que ter. Então, só que a gente, dentro desse portfólio nosso, e a gente também tem uma disciplina muito grande financeira, é impossível você atacar tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente fez uma priorização aonde tínhamos a maior dor, vamos chamar assim. Então a Pizza Hut é um negócio que tem uma dependência de delivery muito grande, natural, né? Total. Acho que todos nós, provavelmente a primeira interação com delivery que a gente teve na vida foi uma pizza. Da esquina que você tinha um imã em casa, né? Então, é muito conectado essas duas coisas. Então, por exemplo, para a pizza, a gente desenvolveu um aplicativo da Pizza Hut, que a gente consegue ter uma margem um pouco melhor, a gente consegue também dar algumas promoções mais agressivas para os consumidores, mas foi uma frente que a gente atacou. No KFC, como a presença é massivamente em shoppings, a questão dos terminais de autoatendimento também já era uma realidade, os nossos concorrentes já tinham e a gente não tinha. Tá. Então a gente priorizou o terminal de autoatendimento, hoje praticamente 100% das lojas tem um terminal de autoatendimento, franqueados e próprios. E o que é interessante, aqui tem um dado muito interessante, o ticket médio de uma transação que ocorre num terminal de autoatendimento é entre 8% e 9% maior do que o no balcão com interação humana. Muito interessante. Muito interessante. E a razão, basicamente, é que você automatiza as sugestões adicionais, né? Então, você consegue ter uma inteligência ali, né, naquele terminal de autoatendimento de estar sempre sugerindo uma bebida a mais, uma sobremesa, a depender do pedido. E, às vezes, na execução humana, isso não funciona na mesma... Só aceita o que o cliente pede, né? Às vezes, obviamente, a gente treina, né? Mas você tem não é 100% das pessoas que executam exatamente do jeito. Seja porque também a loja pode estar muito cheia, tem uma fila grande, tem que acelerar. Então, essa era uma oportunidade e a gente endereçou em vendas digitais. E no frango assado, você pode imaginar que o frango assado ele tem uma sazonalidade importante no ano, dependendo dos feriados e da época do ano. Né, o julho é um mês muito forte, dezembro e janeiro são meses muito fortes, mas também dentro do mês, se tem feriado ou se não tem feriado, e fim de semana. Então, o que acontece em algumas lojas? Aonde que é um dos gargalos que a gente tem? Existe uma concentração, às vezes, muito forte na volta do feriado, ou na ida do feriado, ou num domingo à noite, ou numa sexta à noite. E a gente viu a tecnologia como aqueles terminais para você fazer o pagamento da tua comanda, como uma oportunidade de a gente conseguir fazer um giro maior, mais rápido, atender o cliente para ele poder sair. Então, a gente basicamente fez essas 3 frentes eu diria, a tecnologia tem vários aspectos, né? Aqui eu estou falando da interação direta com o consumidor. Então, nessas 3 marcas, cada uma priorizou aonde a gente via maior oportunidade. E aí a gente deu um salto, tá melhor. Esses números estão mostrando, ajudam muito, mas eu diria que a gente ainda tem uma avenida muito longa para percorrer. Tá. Ainda temos muita oportunidade. E aí, para finalizar com um exemplo, a gente ainda tem uma oportunidade, no meu entendimento. A gente também fez um programa de fidelidade, a gente tem isso hoje no frango assado. Mas eu diria que o CRM ainda é um passo que a gente... eu diria assim, o meu sonho é um dia poder... um consumidor do frango assado no domingo à tarde, voltando do interior para São Paulo, eu mandar uma promoção de uma Pizza Hut, por exemplo. Né? E de poder fazer, de alguma maneira, uma interação entre marcas com mais inteligência, com ofertas mais customizadas dentro das próprias marcas. Então,
o céu é o limite aqui, óbvio, certeza. tem muita oportunidade, mas eu diria que a gente vem fechando esse gap, mas tem bastante, muitas ideias ainda para a gente executar na questão das vendas digitais. Aquela coisa, né? A Covid acelerou que em 5 anos, talvez 10 anos, assim, se a gente falar hoje 10 anos seria improvável, mas 5 anos você colocaria. Você teve que colocar tudo de uma vez, né? Exato. Então, as coisas vão acontecendo agora paulatinamente, porque não tem capital para você investir em tudo isso, você tem outras Exato. prioridades. Aliás, é muito capital intensivo, né? O seu negócio é capital O intensivo também. negócio tem, a depender da marca, pensa que ela tem uma parte do capital. Esse é um negócio que você sempre precisa ter o que a gente chama de CAPEX de sustentação. Tá? Né? O que significa isso? A cada 5 anos ou a cada 10 anos, você tem que fazer uma intervenção na loja. Não tem jeito. Seja fachada, Uhum. alguma coisa de infra. O frango assado acho que é um bom exemplo. Você tem banheiro, você tem estacionamento, Sim. iluminação, o próprio layout da loja. Então, tem uma parte do CAPEX, que eu diria que é um CAPEX recorrente, que é basicamente isso. Ele não é tão representativo assim, Tá. mas ele é importante. E tem um outro que é a expansão. Esse é um negócio que precisa de escala, né? Então, se a gente olhar para trás, os últimos anos, ele foi capital muito intensivo para a nossa situação, até porque a gente estava desenvolvendo a KFC Sim. e a gente saiu de 60 para 230 lojas, né? Então, isso consumiu bastante, consumiu caixa, e eu posso depois te dar um pouco mais de luz sobre isso, se quiser. Boa. Então, ó, vamos falar de KFC, hein? 4 números para você. 15,5% foi o crescimento da same-store sales do KFC, ou da KFC, no segundo trimestre deste ano. Como equilibrar iniciativas promocionais com a manutenção de rentabilidade do canal físico e o delivery? A gente Basicamente passou por isso. passou É. por isso, mas aqui tem um caso muito interessante que eu posso entrar em um pouco mais de detalhe. Eu vou puxar aqui um pouco na minha história, inclusive pessoal. Em 2015, há 10 anos atrás, eu fui morar fora para justamente trabalhar nesse setor, né, de restaurantes. E me chamou muita atenção lá em 2015, toda a propaganda que eu via na televisão era uma promoção a $5. Era um preço de referência. Passados 10 anos, se for hoje nos Estados Unidos ligar a televisão comercial normal, tá o danado dos $5 lá de novo. De novo não, nunca saiu. Uhum. O que isso significa? Lógico, essa promoção de $5 hoje é igual a de 10 anos atrás? Não é. Foi adaptado, Mudou, porque foi mudou. adaptado. Claro. Mas o preço de referência Continua. continua para ter essa atratividade ao consumidor final. Então, isso é uma coisa que eu, né, vivi muito tempo, o tempo que eu fiquei lá fora. Isso sempre foi a gente sempre discutia muito com essa preocupação de ter clareza nesse preço de referência. E muitas vezes você tem que fazer uma engenharia reversa, né? Falar assim, dado que eu tenho que ter alguma coisa nesse preço, como que eu faço uma oferta que seja percebida pelo cliente como de qualidade, né? Uhum. Boa, mas que tenha margem, Claro. né? E acho que esse exemplo a gente testou já ao longo dos anos várias coisas na KFC, e eu tinha uma convicção dos R$20 de price point, do preço de referência. Só que é um preço agressivo a depender da oferta, né? Se você fizer um sanduíche, se for na praça de alimentação, você vai ver, tem alguns sanduíches que não é nem de criança, é muito pequeno, né? Aí não vale, porque o consumidor não vai dar valor, não vai perceber isso como um bom valor. Então, o desafio, a gente fez um pouco de trás para frente. Tinha essa referência dos R$20 e a gente entrou muito fundo no desenho do sanduíche, na montagem do sanduíche, dos produtos, com dois drives. Mas o primeiro, qualidade, não abria mão de qualidade, tinha que ser uma coisa que o consumidor percebesse de qualidade, mas que, obviamente, eu conseguisse ter margem, né? Que vai ter um custo do produto um pouco maior, porque é uma promoção mais agressiva, mas ainda assim com margem positiva. E a gente encaixou muito bem essa promoção, são 2 sanduíches por R$19,90. E é muito saboroso, muito bom, a percepção do cliente é muito boa e tem margem. E isso fez com que a gente ajudou esse número. A grande parte desses 15% de vendas nas mesmas lojas vem de tráfego, ou seja, de mais consumidor. E aí entra uma outra variável nessa equação, né, que eu falei que a gente olhou, fez uma engenharia reversa, vamos falar assim, o que a gente tem que adaptar no sanduíche para que também o custo caia e mais a qualidade não, é que também, como você faz uma promoção dessa, ele é o que a gente chama de traffic driver, né? Ele atrai gente. É você conseguir que boa parte dessas pessoas consumam alguma coisa a mais do que aquela promoção sozinha.
Então, nesse exemplo também, isso ajudou nas margens e na venda. Mais ou menos metade dessa promoção tem algum adicional, ou um refrigerante, ou uma batata, ou uma sobremesa, entendeu? Então, essa combinação nos ajudou muito a ter um produto muito bom, preço muito competitivo, e na execução na ponta, seja através do terminais de autoatendimento, seja pelo nosso time, Uhum. de conseguir fazer esse upsell, vamos falar assim. Então, isso, eu diria que essa é a história que está por trás desse número tão forte aí também da KFC. Não, isso é muito bacana, né? Porque você tava com a ideia, ó, temos essa ideia e o objetivo final é esse, mas vamos fazer a engenharia reversa, né? Vamos ver como que a gente consegue chegar nisso, porque podia não dar certo, né? Você podia, a Exato. pessoa fala assim, Santoro, não vai dar certo, cara, isso aqui não vai custar R$19,90, vai custar pra gente R$29,90, Exato. né? Então é importante isso também, entender como chegar, dar o desafio, mostrar o que é pilar e a gente não abre mão e Exato. conseguir chegar lá, né? Muito Exato. legal. E a gente também teve histórias de insucesso nesse processo. Eu Imagino. estou te dando exemplo que deu muito Deu certo, certo. mas a gente testou coisas que era exatamente esse teu exemplo, sabe? Ou a margem era muito apertada e aí não valia a pena fazer, ou às vezes você vai numa promoção tão agressiva que ela desequilibra seu menu inteiro. E ela passa a ser praticamente a única coisa que as pessoas compram. E você deixa de vender os baldes, os sanduíches mais Uhum. elaborados. Então, esse equilíbrio também é Isso é muito importante, né? O cara tem que enxergar isso num valor, mas não deixar de consumir o resto, né? Perfeito. Para ter um Para equilíbrio, não né? desequilibrar o O cara fala assim, eu não quero hoje a promoção, hoje eu tô com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, eu vou comprar Exato. algo que eu tô mais saboroso, mais Estou com a minha diferente. família, eu vou Ah, pegar um balde maior para dividir, então isso acontece também. que bacana, que bacana. Quinto número para você. 1,7 vezes é a alavancagem da IMC no fim do primeiro semestre de 2025, uma redução de quase 1 ponto percentual em 3 meses. Quais passos foram fundamentais para reduzir a alavancagem de 2,6 vezes para 1,7 vezes entre o primeiro e o segundo trimestres? Vamos lá, tiveram alguns fatores, um muito preponderante, mas um é a melhoria do resultado natural, né, da geração de caixa. 2, o capex também a gente fez uma redução importante ano contra ano, então a gente sempre foi muito disciplinado com aonde a gente gasta o dinheiro, a gente vai continuar sendo, e nesse TRI a gente conseguiu também reduzir não só o capex, mas inclusive o nosso G&A. O nosso G&A teve uma redução importante, a gente fez alguns ajustes Tá. nesse sentido. Então isso, obviamente, o resultado, vamos chamar assim, operacional melhorando, ajuda. Natural. Mas o grande salto, isso foi uma parte. O grande salto veio do deal da KFC que a gente fez. Esse foi um deal que a gente vendeu 58% do negócio da KFC aqui no Brasil. Isso valorizou a KFC a $60 milhões. A gente vendeu 58% por $35 milhões. Então, esse recurso entrou no nosso caixa e a gente usou para reduzir para a dívida e aumentou o caixa, né? A gente também tem alguns instrumentos de puts e calls. A gente tem put, o nosso sócio tem call ao longo dos próximos, daqui a 5 anos. Isso também tem um valor, né? Então isso também ajuda, é um a receber que a gente tem, que é o restante da nossa participação, e que a gente pode, que a gente acredita muito nesse negócio, então a gente vai continuar sendo sócio. Então tem uma série de variáveis, mas eu diria principal, a entrada do caixa, desses 35 milhões, equivalente a $35 milhões, e que nos ajudou muito a desalavancar a companhia. Isso no curtíssimo prazo. Quando a gente olha para frente, tem um benefício adicional que eu sigo sócio lá, então tem um upside do negócio da KFC, mas a gente também não vai fazer nenhum capex na KFC mais. Tá. Parte do acordo é a gente não aportar recurso nenhum nessa JV. Então, isso vai reduzir substancialmente o nosso capex para frente também. Então, isso equilibra não só esse trimestre, né, vamos falar assim, em termos de endividamento, mas isso equilibra muito os fundamentos da IMC. Né, que a gente vinha, só para dar um pouco de contexto, a gente tem uma história que a gente gera caixa operacional, mas a gente tem um custo de dívida. A nossa dívida nunca foi proporcionalmente muito alta, mas vamos lembrar, né? Há um ano atrás o CDI estava 10, está 15, né? Então, o custo da dívida é alto, né? Não que a dívida seja tão grande, mas o custo é alto. Então, parte desse recurso que a gente gerou operacionalmente é para pagar juros, e a outra parte é para fazer investimentos. E
ao fazer esse deal e não alocar mais recursos na KFC, a gente vai reduzir não só os juros, mas também a necessidade de capex para o futuro. Tá. Né? A KFC é um negócio que está num estágio de crescimento tal que ela demanda muito capital. E eu não vou ter que fazer isso mais. Então, eu te diria que acho que é um trimestre que a fotografia mostra um número, uma redução importante. Lógico, a depender do TRI, a gente tem muita sazonalidade nos nossos resultados, esse número vai variar. Mas direcionalmente a companhia ela fica muito mais equilibrada em termos de fundamentos entre a geração de caixa operacional, menos o custo de dívida, menos o capex necessário para o futuro. É importante, né? Com esse custo de capital do Brasil, você conseguir tirar parte disso, né, do seu balanço é fundamental. Fundamental. E outra coisa que me parece importante é você fazendo esse deal, esse negócio, sem investir e a marca continuando crescendo, você pode diluir sua participação ao longo do tempo, mas vai ter um valor maior, né? Porque a operação continua crescendo, né? Exatamente. A gente larga essa parceria com 42%, mas como eu não vou fazer aporte, e o sócio vai fazer, que é um sócio operador também, capitalizado, mas ele é um operador, ele tem quase 600 lojas fora aqui o Brasil, que ele opera diretamente, então a gente está muito feliz com o sócio que a gente trouxe e é um parceiro, grande parceiro nosso, mas ele vai fazer esses investimentos futuros. Então, ao fazer os aportes, aí a nossa participação vai sendo diluída, como você falou. Então, provavelmente daqui a 5 anos, tudo indo mais ou menos como a gente planeja, a nossa participação vai cair de 42% para perto de 20%, ou algo parecido a 20%. Só que esse valor desses 20% provavelmente vai ser maior que os 42% de hoje. Então, O negócio vai natural. Muito bom, Santoro, vamos inverter o jogo. Agora eu gosto dessa parte. Eu vou fazer a pergunta, você me traz o número, hein? O melhor número a ser apresentado? O melhor número a ser apresentado, eu diria 10% de margem final da companhia. Isso a gente hoje navega entre 5%, 6%. Para a gente chegar acima de 10%, isso significa que as operações têm que ter uma margem que a gente chama de four-wall, que é o resultado da operação, tá? Sem o seu overhead, sem o seu custo sem as despesas administrativas corporativas. Que essa margem vá para 15% e que as despesas administrativas não sejam mais que 5%. E aí 15 menos 5 chegaria a pelo menos 10 para cima. Então, esse é o direcional, esse é o caminho que a gente vai buscar. 26? Ainda não 26, provavelmente. Tá. Mas esperamos em 26, gostaríamos muito, mas eu acho que ainda não 26. O número não é um guidance. Não é o guidance, é isso aí. O número que melhor representa a IMC? Eu acho que o número que representa a gente, que é um número impactante, são 50 milhões de consumidores por ano que passam em nosso negócio. Então, esse número, eu sempre gosto de relembrar o meu time, a turma toda da operação, da responsabilidade que a gente tem. Né? São 50 milhões de transações que acontecem que você tenha o compromisso, a obrigação de fazer com que aquele cliente saia com a sensação de que teve uma boa experiência. Uhum. Né? E é difícil definir o que é uma boa experiência. Normalmente não é uma coisa só. Não é só o preço, não é só a limpeza do restaurante, não é só o serviço, não é só a rapidez, não é só a qualidade, mas é um pouco disso tudo. É um ambiente como um todo. Né? Então, você garantir que todas essas pessoas tiveram essa experiência positiva não é fácil. Acho que esse é o que está por trás da companhia como um dos grandes desafios, a execução na ponta, a gente garantir que esses 50 milhões de consumidores entre aqui o Brasil e os Estados Unidos tenham uma boa experiência e na cabeça pense, na próxima vez eu vou voltar nesse restaurante, eu vou voltar nesse local. Muito legal. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. 12 mil colaboradores. Acho que esse número é uma turma muito boa, espalhada por esse país, inclusive também nos Estados Unidos, dentro desse número, entre franqueados e lojas próprias. Só de funcionários próprios são mais ou menos 7 mil, né? Os 12 mil incluindo as franquias. Então, é uma responsabilidade muito grande. Né? A gente está falando aqui de 12 mil famílias impactadas diretamente, com um perfil interessante, mais de 60% desses funcionários são mulheres. A gente tem 45% desse quadro com menos de 25 anos de idade, então ele também é um primeiro emprego para muita gente. Né? Então, eu diria que esse é um número que essa importância desse número, que é um negócio que você nunca vai ver num balanço financeiro. Sem dúvida.
mas a responsabilidade nossa é muito grande com todo esse time, que é quem faz a AMC ser o que é. Muito bem. O número que não sai da sua cabeça. Olha só, o número que não sai da minha cabeça nesse momento é... A gente fez essa transação da KFC por 60, valorizamos a KFC em 60 milhões de dólares, né? E como eu comentei, 60 milhões de dólares é mais ou menos o market cap da AMC. Então eu acho que mais e mais a minha convicção de que a IMC, a soma das partes, ela vale mais do que o todo, né? Então o grande desafio de como é que a gente destrava esse valor, né? Acho que teve essa parceria da KFC, foi algo inteligente que a gente fez, acho que num valor adequado. A gente está contente, o nosso sócio está contente com esse deal. Acho que marca claramente esse meu ponto de que se só a KFC vale 60 milhões de dólares, a IMC não tem sentido valer 60 milhões de dólares. Então, mas cabe a gente conseguir destravar o valor. Então, isso é uma coisa que está sempre na nossa cabeça de como que a gente consegue seguir evoluindo e destravar valor, inclusive para os nossos acionistas. Para a gente fechar, o próximo número vai ser? O próximo número, eu diria... dobrar o frango assado. Dobrar o frango assado? Eu acho que essa é uma das missões aqui que a gente tem também. O frango assado é um negócio muito bacana que a gente tem, mais de 70 anos que existe. Acho difícil alguém em São Paulo que não tem alguma história, né? Seja com os próprios filhos, com os pais, com os avós. É uma marca muito querida, com um potencial muito grande, né? Quem viaja por esse Brasil sabe, São Paulo não é a média, né? Mas o nosso foco é São Paulo, mas mesmo dentro de São Paulo, que está acima da média, você ainda tem muito trecho com oportunidade de ter uma parada segura, você não se preocupar com segurança alimentar, segurança para você parar e tudo mais. Então, o potencial é muito grande, a marca é muito forte, a barreira de entrada também é forte, né? Não é um negócio fácil de ser replicado. Óbvio que tem uma questão também de disponibilidade de capital para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então, eu vejo dois investimentos que são essenciais. Primeiro, é melhorar as lojas que a gente tem. A gente tem 23 lojas, são complexos, né? Não são lojas que você tem, como eu falo, estacionamento, iluminação, segurança, banheiro e comida também. É o shopping center, né? Você O shopping center. Exato, você tem uma oferta completa. E a gente precisa, e a gente já começou a fazer esse trabalho de revitalizar, que é natural. Depois de tantos anos, você tem que fazer investimentos nisso. Então, tem uma parte que é isso, e isso eu não tenho nenhuma dúvida que executando esse plano provavelmente Deus que dá maior retorno para a gente, porque a loja já está lá, a gente já tem uma série de consumidores e provavelmente a gente vai atrair mais consumidores fazendo isso. E a outra é explorar o potencial de expansão. Qual é o desafio para conseguir esse sonho aí de duplicar o tamanho do negócio? É capital, obviamente. A gente volta ao ponto da disciplina de capital. A gente tem esse é um dos nossos grandes pilares. Então, aqui a gente vê um potencial enorme para ser destravado, e a gente cada vez mais vai ter que ser criativo. Então, parcerias, por exemplo, o que a gente chama do Build to Suit, fazer lojas novas que algum investidor vem, monta a loja, a gente opera e você paga uma remuneração nesse capital e eu não usei o meu capital. Franquias, potencialmente, já tem outros negócios que a gente tem, mais negócios dos que a gente tem. Então, acho que tem uma série de ideias para a gente poder capturar essa oportunidade, porque ela está aí e claramente é uma marca espetacular com um potencial muito grande. Muito bom. Então, ó, seu desafio é executar tudo isso e voltar aqui e contar de novo pra gente. Campeão, combinado. Foi um prazer estar aqui contigo hoje, Márcio. Obrigado, viu? Valeu. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. Se você gostou desse programa, compartilha para mais gente entender e conhecer o negócio da IMC. E ó, segue a gente nas redes sociais, procura, estamos em todas. Um abraço e até a próxima.